O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados um minutinho. Evangelho muito bonito este de hoje. Muito bonito. Porque nos faz sentir que não estamos sozinhos neste mundo, abandonados, sem direção. Temos alguém que cuida de nós, em todos os momentos. Somos alguém que, nós somos um povo que, nós temos um pastor. Somos filhos queridos de Deus. E o Evangelho de hoje relata esse carinho de Deus por nós, seus filhos, quando envia Jesus ao mundo como um bom pastor para cuidar do seu povo, para cuidar de cada um de nós. Temos um pastor e um bom pastor. A primeira leitura mostra o poder do nome de Jesus, o Atos dos Apóstolos, a igreja nascente, o início da igreja, como esse bom pastor age poderosamente quando o seu nome é invocado pelos apóstolos, resgatando vidas, curando os enfermos, restaurando a saúde, a alegria, a força, a perseverança, a coragem nos corações daqueles que invocavam o seu nome com fé. Eu fico pensando, é o mesmo Jesus, ele não muda, que nós hoje também reunidos invocamos o seu nome e podemos contemplar, ser testemunhas daquelas maravilhas do início da igreja. Deus em Jesus agindo em nosso favor, transformando a nossa vida. E Pedro diz: olha, este homem que vocês abandonaram, é no nome dele que nós estamos agindo, que nós estamos trabalhando. Não somos nós, somos instrumentos. É o poder do nome de Jesus, é o nome de Jesus que está agindo na vida do seu povo. É o bom pastor cuidando do seu rebanho. Nós podemos hoje também invocar o nome de Jesus e pedindo que Ele continue realizando em nós as maravilhas do início da pregação, do início da igreja. O bom pastor conhece profundamente as suas ovelhas. Conhecer, aqui na Bíblia, não é um ato intelectual, significa fazer uma experiência com o outro, estar presente. Por isso Jesus desceu dos céus e se fez um de nós, e assumiu a história humana, a condição humana. Ele conhece profundamente os nossos corações, porque Ele se fez um de nós, Ele fez a experiência. Conhecer aqui é fazer a experiência, não é apenas ouvir falar, mas sentir aquilo que nós sentimos. Deus sabe das nossas dores, das nossas fraquezas. Deus sabe conhece as nossas feridas, e por isso está aí para cuidar de nós. Com certeza, Jesus via muitos pastores cuidando dos rebanhos na Palestina. Ele andava por aquelas terras e com certeza ele via muitos pastores preocupados, dando a vida pelo seu rebanho. E ele falou: olha, eu quero ser assim, eu sou assim, um bom pastor com vocês. A ovelha é muito frágil.
É um rebanho muito frágil, precisa de cuidados 24 horas por dia. Assim somos nós. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor não dorme e nem cochila aquele que é o guarda de Israel. O Evangelho de hoje nos lembra esse cuidado de Deus por nós. Um rebanho de ovelhas precisa de um pastor dedicado 24 horas por dia, que não dorme. Porque mesmo durante a noite, por exemplo, as ovelhas começam a brincar muito. Elas brincam, andam, correm, e se elas caem, com a barriga para cima, elas morrem, porque elas não conseguem se virar. Então o pastor tem que estar atento durante a noite, dando uma olhada no rebanho, para ver se não tem nenhuma ovelha que caiu de mau jeito, para não morrer durante a noite. A ovelha, por exemplo, na hora que vai tomar água, se ela cai na água, ela morre. Porque a água fica encharcada, a lã, e ela afunda, ela não nada, ela morre. Então, na hora de tomar água, o pastor tem que estar atento para ver como está se comportando o rebanho, para não perder uma das suas ovelhas. A ovelha, por exemplo, como é frágil, ela, na hora de se alimentar, ela não sabe distinguir qual é a planta que tem veneno, que mata, e aquela que alimenta. Então o pastor tem que estar atento para ver onde o rebanho está se alimentando. Olha como é muito frágil, precisa de muito cuidado. Por exemplo, elas são teimosas, como nós somos teimosos muitas vezes, não é? Sabemos o certo e pegamos o caminho errado. As pessoas dizem, olha, não é por aí, não faça isso, e nós teimamos. A ovelha é muito teimosa, e por isso, de vez em quando, uma sai do rebanho, e sai correndo, e foge, e o pastor tem que estar atento para aquelas ovelhas que se desgarraram, ir atrás. Por isso, o cajado do pastor, como o báculo, o cajado que o bispo, com o nosso pastor, carrega, tem nas mãos, ele tem uma ponta, para que na hora que ela fugir do rebanho, ele puxar pelo pescoço de volta para o rebanho. Ele está sempre atento. Por isso o cajado tem esse aço na ponta, para o pastor trazer de volta a ovelha para o rebanho, porque elas são teimosas. Elas se desgarram facilmente do rebanho. Imagine, a ovelha, por exemplo, nos lembrava Magali. Cadê Magali? Nossa teóloga. A ovelha, por exemplo, ela não ouve, não enxerga bem e nem ouve. Então o que é preciso? Por isso que Jesus fala que a ovelha escuta a minha voz. Ela reconhece o pastor que cuida do rebanho, ela reconhece pela voz, porque ela não enxerga muito, e ela também ela até ouve, ela não enxerga muito. E aí, quando o pastor grita, ele vai atrás para estar prestando bem atenção no rebanho. Quando o pastor grita, dá ordem, ela escuta a voz do pastor e obedece, porque ela não sabe onde o pastor está, ela não enxerga muito longe. Veja, mas ouve bem. Por isso ela segue as orientações do pastor, mesmo sem saber onde está, mas identifica a voz. Como nós precisamos também estar atentos à voz do bom pastor, a voz de Deus. Como nós precisamos perceber a ação de Deus em nossas vidas. Como nós, no início da missa, cantamos ao Espírito Santo, para que os nossos corações sejam dóceis à voz do bom pastor. Se somos desobedientes como as ovelhas, se não escutamos a voz do Senhor, nós nos perdemos, nos desgarramos do rebanho, e aí nos perdemos, e vem o lobo e ataca. Quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós fechamos nossos ouvidos para a voz de Deus, quando nós fechamos nossos corações para a voz do Senhor, nós somos jogados nas mãos dos lobos da vida. E quantas pessoas destruídas, e quantos lobos por aí atacando vidas, porque estamos longe daquele que cuida de nós. Precisamos chamar noite e dia por Jesus, pelo nosso bom pastor, e além disso, não chamar pela sua proteção, porque ele já cuida de nós, nos protege, mas nós precisamos ter consciência de que ele está ao nosso lado, e somos cuidados, protegidos. Em meio a tantas vozes deste mundo, precisamos, como as ovelhas, identificar qual a voz verdadeira, qual o comando verdadeiro, qual a voz de Deus, aonde ele está nos chamando. E nós, como igreja, como pastores também, precisamos estar atentos às ovelhas desgarradas e chamando de volta para o rebanho. Disse Jesus, olha,
Tem muitas ovelhas que não estão nesse redil, mas aí precisamos buscá-la, para que haja um só rebanho e um só pastor. Todos nós podemos ser pastores, convidando outras ovelhas para fazer parte deste rebanho. E muitas vezes, essas ovelhas teimosas se encontram perto de nós, em nossas casas, não é verdade? Quantas ovelhas teimosas temos em casa, que não ouve, que não segue, que você convida, mas não ouve, não obedece, não escuta. Escutar é muito mais que ouvir, é obedecer, é seguir, é colocar em prática a voz, o comando, as leis do pastor. Que Deus nos faça ovelhas obedientes. Amém? Que desperte cada vez mais em nossos corações o desejo de segui-lo. Que desperte em nossos corações a certeza de que Ele está ao nosso lado, cuidando de nós. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos ficar de pé e vamos cantar essa verdade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando está faltando, o que é que a gente faz, Padre? Continue confiando no bom pastor, a sua hora chegará, não é verdade? E quando estiver reclamando, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E por que reclamo tanto? Acho que está faltando tanta coisa. Será que está faltando? Ou o coração do homem insaciável, que é sempre mais, não para agradecer e reconhecer quantas bênçãos nós já temos, não é verdade? Será que está faltando ou estamos impacientes, como ovelhas teimosas, não aguardando o momento certo da ação do bom pastor em nossas vidas? E se de fato estiver faltando, continue pedindo ao bom pastor que não deixe faltar o essencial para a sua vida, para a sua felicidade, que Ele possa saciar os nossos corações. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Vamos cantando juntos esta verdade. Somos cuidados pelo bom pastor.